perdido dos Elohim. Olá, sou Francis Valade. Bem-vindos ao Holograma Histórico. Episódio 123. O átomo e a alma do Criador. Há verdades que se escondem não nos céus, mas no infinitamente pequeno. E há segredos que não foram gravados em tábuas nem pedras, mas na vibração silenciosa da matéria. Este episódio é uma travessia para dentro do invisível, uma viagem ao coração do átomo, onde a ciência encontrou energia e o espírito reconheceu presença. Durante séculos, o homem buscou Deus para cima, acreditando que o Criador habitava além das estrelas. Mas, ao partir o átomo, ele descobriu algo que não compreendeu. Dentro da menor partícula conhecida, existia poder suficiente para alterar o curso do planeta. E essa descoberta, ao mesmo tempo divina e perigosa, revelou mais do que qualquer escritura antiga. Revelou que o Criador não está fora da matéria, mas em cada ponto dela. O átomo é o templo original. Ali, entre prótons e elétrons, vibra o código da existência, uma dança tão precisa que desafia qualquer explicação puramente mecânica, e no silêncio desse núcleo invisível encontra-se algo que as equações não podem traduzir: consciência. Porque se tudo é energia, e se a energia é o que sustenta a vida, então cada átomo é um fragmento vivo do pensamento de Deus. Mas há um paradoxo que rasga o entendimento humano. O mesmo átomo que cria o universo pode destruí-lo. O mesmo poder que acende as estrelas é o que o homem aprendeu a romper em bombas. E talvez seja aí que a alma do Criador se manifesta em advertência. O poder não é o erro é o uso sem consciência. Neste episódio, vamos atravessar o mistério do átomo como quem caminha por uma catedral invisível. Falaremos da força que o mantém unido, da energia que o preenche, da luz que dele emana quando é rasgado. Vamos compreender por que o homem teme o poder nuclear e por que esse medo é, talvez, o último eco da voz divina dentro da mente humana. Falaremos da criação das estrelas, da matéria primordial e daquilo que se perde para sempre quando um átomo é destruído sem propósito. Porque o que a ciência chama de energia, a alma chama de presença. E o que o homem chama de explosão, talvez o Criador chame de lamento. Capítulo 1. O invisível que sustenta tudo. A maior ilusão do olhar humano é acreditar que enxerga a realidade. O que chamamos de mundo é apenas a superfície visível de algo que vibra muito além da luz. Tudo o que tocamos, tudo o que julgamos sólido é um vazio, dançante, um abismo de energia, onde a matéria apenas finge ser firme. E no centro desse teatro invisível encontra-se o átomo. O átomo é o alicerce de todas as formas conhecidas. Não há montanha, estrela, corpo ou pensamento que não nasça dele. É o ponto em que o invisível se condensa o suficiente para tornar-se tangível. Mas o mistério não está apenas em sua estrutura, está no silêncio que o envolve. Pois se a maior parte de um átomo é vazio, o que realmente mantém tudo unido? O que impede que o universo colapse sobre si mesmo, se é feito quase inteiramente de espaço? A ciência descreve esse espaço como um campo. O campo de Higgs, o campo quântico, o campo eletromagnético. Mas os antigos já o chamavam por outro nome: espírito. Não um fantasma, mas o tecido invisível que permeia e dá sentido ao visível. O espírito é a vibração que faz o átomo dançar. E essa dança é o primeiro idioma da criação. Entre o núcleo e os elétrons há um vazio que não é ausência, é potência. É ali que o Criador se oculta, como quem observa o próprio reflexo multiplicar-se em incontáveis fragmentos. Cada átomo é uma miniatura do cosmos,
uma estrela aprisionada em escala microscópica. E cada partícula é um gesto do pensamento divino tentando compreender-se. O homem, ao estudar o átomo, acreditou estar descobrindo a base da matéria. Mas o que ele realmente encontrou foi o espelho de sua própria ignorância, porque o átomo não é o fim da busca, é o começo. Ao descer ao infinitamente pequeno, o homem apenas abriu a primeira das portas que conduzem ao invisível absoluto. O que mantém o átomo coeso não é uma força cega, é uma intenção. A coesão da matéria é uma forma de amor. Não o amor humano, mas o amor primordial, a vontade de permanecer uno mesmo diante da dispersão. A energia que liga prótons e nêutrons é a memória do universo dizendo: ainda somos um só. E essa lembrança é o que sustenta a existência. Por isso, quando o homem rompe o átomo, ele não liberta apenas energia, ele profana um vínculo sagrado. A fissão é a interrupção da comunhão entre as partes, e a explosão é o eco físico da separação. O universo responde, não com ira, mas com espanto, como se dissesse: eles ainda não entenderam. O invisível é a matriz de tudo, é o silêncio entre as notas que cria a música, é o espaço entre os átomos que dá forma à vida. E aquele que aprender a ver o invisível compreenderá que a realidade não está no que brilha, mas no que pulsa silenciosamente dentro de cada partícula. No coração do átomo, o Criador respira, e em cada respiração, o universo renasce. Capítulo 2. A centelha e o fogo das estrelas. Tudo o que existe nasceu do fogo, mas não o fogo que queima, o fogo que cria. O calor primordial do universo foi o primeiro sopro do Criador em forma de energia, e dessa energia condensada em luz nasceu o primeiro átomo. Não havia som, nem tempo, nem forma, apenas um campo de pura vibração, onde o pensamento divino se fez matéria. As estrelas são um reflexo vivo desse instante. Cada uma delas é um laboratório cósmico onde a criação continua. Ali, a pressão é tamanha que os núcleos dos átomos se fundem, dando origem a novos elementos. O hidrogênio torna-se hélio, o hélio torna-se carbono, e o carbono, a base da vida, nasce do fogo das estrelas. A fusão estelar é o gesto mais sublime do universo, um fogo que não destrói, mas multiplica. É o amor em estado físico, o calor que dá forma à luz. A ciência chama isso de nucleossíntese, mas os antigos, se pudessem observá-la, chamariam de oração, porque o processo é tão preciso, tão equilibrado, que cada reação parece obedecer a uma música inaudível. E talvez obedeça, talvez o som da criação ainda ressoe dentro das estrelas, a mesma melodia que vibra em cada célula do corpo humano. Quando olhamos o céu e vemos uma estrela, não estamos apenas a ver luz antiga, estamos a contemplar a oficina do Criador em pleno trabalho. Cada brilho é uma lembrança de que a criação nunca parou. A matéria continua a ser gerada, o tempo continua a ser tecido, e a vida continua a ser sonhada. E, paradoxalmente, o mesmo fogo que gera o cosmos é o que dorme dentro de cada átomo do nosso corpo, porque somos feitos de poeira de estrelas. Literalmente, cada átomo de carbono, ferro ou cálcio que nos compõe foi forjado em uma estrela que viveu, explodiu e espalhou os seus fragmentos pelo espaço. Nós somos a respiração das estrelas tornada carne, e isso muda tudo. Porque o divino não está acima de nós, está dentro, em cada partícula que vibra sob a pele. A centelha de que falam os textos sagrados não é um conceito poético, é uma realidade física e espiritual. Cada átomo contém a lembrança do primeiro fogo. Cada átomo é um testemunho do poder de criação que habita a matéria. E quando o homem observa uma estrela e sente uma emoção que não preze, compreende, é o seu próprio corpo,
a reconhecer-se naquilo que o gerou. O fogo das estrelas é o coração pulsante de Deus. Ele não castiga nem recompensa, apenas cria. E quando o homem aprendeu a reproduzir essa energia em laboratório, não percebeu que estava a tocar no próprio sangue da criação. Não compreendeu que o mesmo poder que dá vida às estrelas pode destruir mundos se usado sem consciência, mas o universo é paciente. Ele espera que o homem aprenda que o verdadeiro poder não está em dividir o átomo, mas em compreendê-lo, porque a centelha que arde no coração das estrelas é a mesma que dorme no interior de cada ser humano, à espera do despertar da consciência. O fogo não é inimigo, é lembrança. É a luz original a dizer que, mesmo na escuridão, o Criador ainda cria. Capítulo 3. O pecado da fissão e o grito do Criador. Há momentos na história em que o homem toca o divino e não percebe o que fez, não porque lhe falte inteligência, mas porque o coração ainda não acompanha o alcance da mente. A fissão nuclear foi um desses momentos, o instante em que a humanidade abriu a caixa do próprio mistério, sem saber que ela continha o reflexo do Criador. Quando o primeiro átomo foi rompido, o universo inteiro pareceu prender a respiração. Um fragmento minúsculo de matéria libertou uma força tão descomunal que o próprio tempo pareceu hesitar. A energia condensada desde o início dos tempos foi devolvida ao caos num lampejo de luz e destruição. E nesse clarão, a humanidade viu o que até então só as estrelas conheciam, o poder absoluto da criação. Mas em vez de reverência, houve espanto. Em vez de silêncio, houve guerra. O homem descobriu que podia libertar o coração da matéria, mas escolheu fazê-lo para destruir. E naquele momento, a ciência deixou de ser curiosidade e tornou-se pecado. Não o pecado moral, inventado por religiões, mas o pecado cósmico, o uso da centelha divina sem consciência. A fissão foi o primeiro ato de profanação em escala universal, porque, ao quebrar o átomo, o homem não rompeu apenas uma estrutura, rompeu um voto. O voto da unidade, o juramento silencioso que toda matéria faz ao Criador, o de permanecer coesa enquanto houver propósito. A radiação, que se espalha após uma explosão, não é apenas energia física, é o eco vibracional desse rompimento. É o campo do Criador a tentar recompor o equilíbrio. É como se o próprio universo lamentasse, emitindo uma nota dissonante que ressoa na carne e no espírito. A cada átomo desfeito, o campo se contorce, e o silêncio que o precedia transforma-se em um gemido cósmico. O gemido de Deus é o lamento da criação diante da insensatez do seu próprio reflexo. Mas há algo ainda mais profundo. O homem teme o poder nuclear não apenas porque ele mata, mas porque ele revela. Cada explosão é um espelho, um lembrete de que dentro de cada partícula existe um universo inteiro. E, ao ver o que libertou, o homem reconhece, mesmo que inconscientemente, o seu crime, o de brincar com a essência do Criador. Por isso o medo atômico é tão instintivo, quase espiritual. É o medo de ter ido longe demais. É o pressentimento de que, ao destruir um átomo, algo irrecuperável, foi perdido um fragmento da eternidade que não volta. E talvez seja por isso que, nas noites mais silenciosas, as estrelas parecem olhar para nós com tristeza, porque o fogo que nelas cria, em nós destrói. E o universo, paciente mais severo, observa o filho que aprendeu a abrir o coração da matéria, mas ainda não aprendeu a abrir o próprio coração. O pecado da fissão é a ignorância travestida de avanço, e o grito do Criador, ecoando invisível após cada explosão, é o lembrete de que poder sem consciência é a forma mais sutil da autodestruição. Quando o homem entender isso, a luz deixará de ser arma e voltará a ser oração. Capítulo 4.
a estrutura do invisível, a verdade do campo e a cola do universo. O homem sempre acreditou que o universo fosse sustentado por coisas, montanhas, estrelas, corpos, partículas, uma sucessão de sólidos visíveis, como se a realidade fosse um edifício feito de pedra. Mas o átomo revelou uma verdade desconcertante. A base de tudo não é a matéria, é o vazio. 99,999% de tudo que existe é espaço. E mesmo esse espaço não é o nada, é o campo. A ciência moderna chamou esse campo de muitos nomes: campo quântico, campo eletromagnético, campo de Higgs. Cada um deles é uma tentativa humana de explicar o invisível, de traduzir a presença em linguagem matemática. Mas o campo é mais do que uma força, é uma intenção. É a estrutura invisível que dá coesão à criação, o elo que impede que a matéria se desfaça em pura energia. É a cola do universo, o vínculo silencioso entre o átomo e o Criador. Os físicos dizem que as partículas ganham massa ao interagir com o campo de Higgs, mas os místicos antigos já sabiam disso de outra forma. Diziam que a forma nasce quando o espírito decide permanecer. O campo é essa decisão contínua, o ato de amor que o Criador renova a cada instante para manter o cosmos existindo. É a vontade divina a manifestar-se em estabilidade. Entre os prótons e nêutrons há gluons, as partículas que literalmente colam o núcleo. E entre todos os núcleos há o campo que sustenta a possibilidade de existência. Os gluons são a expressão física dessa vontade de união. São o símbolo da coerência cósmica. Cada ligação atômica é um microcosmo de fidelidade, uma aliança invisível que repete, à sua maneira, a promessa original. Nada se separará do todo. A força nuclear forte é, portanto, o Verbo de Deus em ação no mundo subatômico. O homem chamou a essa força de fundamental. E de fato ela é. Mas o nome não lhe faz justiça, porque o que ela realmente é fidelidade, a fidelidade do átomo ao Criador. E talvez, por isso mesmo, toda a existência seja apenas a memória dessa promessa repetida infinitamente, partícula por partícula. Quando um átomo é rompido, é essa fidelidade que é quebrada. O que se liberta não é apenas energia, é o vínculo desfeito. A radiação é a consequência física da perda de coerência espiritual. E o universo, que busca incessantemente equilíbrio, responde com dor. O campo, portanto, não é apenas a base da matéria, é o tecido da presença. É o lugar onde o visível se dissolve no invisível, onde a forma se rende ao propósito. É ali que a consciência e a energia são uma só coisa. E é ali que mora o mistério, o ponto onde a ciência termina e a verdade começa. A cola do universo é amor em estado quântico. Não o amor romântico, mas o amor como força de coesão, o impulso que faz o cosmos permanecer inteiro apesar da entropia, da separação e da morte. Esse amor não precisa ser sentido para existir. Basta que o átomo não se desfaça e já está declarado. Tudo o que existe é o testemunho dessa fidelidade. E tudo o que perece é apenas o esquecimento temporário dela. O universo não se sustenta por gravidade, nem por forças cegas, mas pela memória da unidade. E enquanto essa memória permanecer, a criação continuará a dançar invisível, mas eterna. Capítulo 5. O medo atômico e a consciência do pecado. O medo do homem diante do poder atômico é mais antigo do que as próprias bombas. Ele nasce de um instinto que atravessa os milênios, o pressentimento de que há forças que não podem ser tocadas sem consequência. O ser humano, ainda que não o admita, reconhece em silêncio que existe um limite invisível entre o conhecimento e a sabedoria,
entre descobrir e compreender. E quando ele cruzou esse limite, algo dentro de si tremeu. Desde o instante em que a primeira explosão nuclear iluminou o deserto, o planeta nunca mais dormiu em paz. A luz daquele clarão não foi apenas uma revelação científica, foi uma epifania invertida. Foi o homem, finalmente, a ver o rosto de Deus e a recuar de horror diante da própria semelhança, porque, pela primeira vez, ele percebeu que também podia criar e destruir com a mesma magnitude. E esse reconhecimento é o verdadeiro terror. O medo atômico não é apenas o pavor da morte física, da radiação ou da catástrofe global. É o medo de olhar para a própria sombra e reconhecer nela o reflexo do divino, porque ao destruir a matéria, o homem viu o que ela realmente é: energia condensada, luz comprimida, presença em repouso. E ao libertar essa energia sem consciência, ele ouviu, mesmo que por um instante, o grito do Criador ecoando dentro de si, não um grito de ira, mas de advertência. Esse é o medo que a ciência não consegue medir. O medo de ter ido longe demais, de ter descoberto a senha do sagrado e de não saber o que fazer com ela. É um medo cósmico, espiritual, ancestral. E é também um lembrete. O poder que move o universo não pode ser usado sem que se pague o preço da responsabilidade. Os relatos de luzes nos céus, de objetos que interferem em bases nucleares, de máquinas que se desligam sozinhas, tudo isso, mesmo que nunca seja provado, carrega uma verdade simbólica. A consciência do universo reage. Talvez não sejam naves, talvez sejam apenas ecos da própria criação, tentando impedir a autodestruição. O campo parece proteger-se a si mesmo como um organismo vivo que recusa a amputação. E isso é, em si, uma forma de misericórdia. A humanidade teme o poder atômico porque sente, no fundo, que, ao libertar essa força, está a rasgar o tecido da realidade. E talvez esse medo seja a última forma de lucidez que ainda resta à espécie. Ele impede, até hoje, que o homem volte a apertar o botão. É o pavor como mecanismo de preservação divina, um freio que o Criador plantou na consciência humana para impedir que o filho destrua a casa do pai. O medo atômico é, paradoxalmente, uma bênção. É a lembrança de que há fronteiras que não podem ser cruzadas sem que se perca algo essencial. E essa lembrança, ainda que dolorosa, é o que mantém viva a centelha da responsabilidade. Um dia, talvez, o homem aprenda a olhar para o núcleo do átomo não com desejo de domínio, mas com reverência, porque dentro dele não há apenas energia, há memória, há propósito, há alma. E aquele que compreender isso perderá o medo, porque verá que o verdadeiro pecado não está em possuir poder, mas em esquecer a razão pela qual ele foi dado. O medo é o guardião do mistério, e enquanto o homem o sentir, haverá esperança. Porque o temor diante do divino é, no fundo, a forma mais pura de respeito que o universo pode inspirar em sua própria criação. Capítulo 6. O sangue das estrelas e o corpo da criação. Tudo o que vive carrega dentro de si o vestígio das estrelas. Cada célula humana é construída com elementos forjados no coração de sóis que há muito já morreram. O ferro que corre nas veias, o cálcio que estrutura os ossos, o carbono que forma os tecidos, tudo nasceu de explosões estelares antigas. As estrelas são as verdadeiras mães da matéria, e a morte delas foi o parto que gerou o cosmos que conhecemos. Quando um astro exausto colapsa sob o próprio peso, não se apaga em silêncio, transforma-se em dádiva. No último instante, a pressão no seu núcleo cria os elementos pesados e a explosão espalha-os pelo espaço como pó sagrado. Cada grão dessa poeira é uma semente de mundos futuros. Com o tempo,
Esses fragmentos unem-se novamente, formando planetas, oceanos. A vida é um ciclo de sacrifício e renascimento que se repete desde o princípio. Por isso, os antigos chamavam as estrelas de olhos de Deus, não porque vigiem, mas porque veem. E cada olhar é um ato de criação. O brilho que chega até nós viajou milhões de anos-luz, atravessando o tempo para nos lembrar que o universo é, essencialmente, memória em expansão. Ver uma estrela é ver o passado acendendo o presente. E quando percebemos que somos feitos desse mesmo brilho, entendemos que a criação nunca se interrompeu. O sangue das estrelas corre em nós. Ele pulsa em cada respiração, vibra em cada batida do coração, sustenta cada pensamento. O corpo humano é um resumo do cosmos, átomos antigos, organizados temporariamente em consciência. A diferença entre uma estrela e um ser vivo é apenas a densidade da luz. Ambos são manifestações de uma mesma substância divina, a energia, em diferentes estados de expressão. A consciência, portanto, é o modo como o universo observa a si mesmo através da forma. Quando olhamos para o céu e sentimos algo que não sabemos nomear, é a matéria a reconhecer-se. É o corpo da criação a recordar o seu ponto de origem. Esse instante de contemplação silenciosa é o elo mais direto entre o homem e o Criador. Não há religião, não há dogma, há apenas reconhecimento. Mas há uma diferença crucial entre a explosão das estrelas e a explosão do homem. Nas estrelas, a energia liberta-se por necessidade cósmica, num gesto de continuidade. No homem, a fissão nasce do desejo de domínio. Um age em harmonia com o ciclo da criação, o outro em desacordo com ele. Por isso a luz das estrelas é pura e a luz da bomba é doente. Uma cria vida, a outra desintegra o que foi criado. Compreender o sangue das estrelas é compreender a responsabilidade de existir. Porque se tudo o que somos veio do sacrifício de astros antigos, então a vida é um empréstimo sagrado. E viver é honrar esse empréstimo, devolvendo ao universo em consciência o que dele recebemos em energia. Cada respiração é uma oração silenciosa entre o pó e a luz. E quando o homem, enfim, perceber que o corpo da criação é o próprio corpo do Criador, deixará de buscar Deus nas alturas e começará a reconhecê-lo em si mesmo, átomo por átomo, célula por célula, vida por vida. A matéria é o sangue que o divino derramou para tornar-se mundo. E o mundo é o corpo onde o divino aprende a sentir-se vivo. Capítulo 7. A mente que cria a matéria. Há algo que antecede o átomo, algo que não se mede, não se pesa e não se vê, mas que determina a forma de tudo o que virá a existir. A mente, ou mais precisamente, a consciência, é a origem silenciosa da matéria. Antes que qualquer partícula se organize, há intenção. Antes que o elétron orbite, há pensamento. O universo é o reflexo de uma mente em expansão e cada ser consciente é uma célula desse pensamento cósmico. Durante muito tempo, acreditou-se que a mente fosse um produto do cérebro, um subproduto químico da biologia. Mas a física moderna começa a sugerir o contrário. A consciência pode não nascer da matéria, mas a matéria pode nascer da consciência. O que chamamos de realidade seria então o resultado de uma percepção projetada no campo de uma projeção do pensamento divino, manifestando-se em formas. É por isso que o observador, ao olhar, altera o observado, porque olhar é participar da criação. Se o átomo é a morada da alma, a mente é o arquiteto que desenha as paredes invisíveis dessa morada. Ela organiza o caos quântico em estruturas coerentes, traduzindo possibilidades em existência. Cada pensamento é uma vibração que toca o campo, e o campo responde, moldando-se de acordo com essa vibração. É assim que nasce a realidade.
não de fora para dentro, mas de dentro para fora. O Criador pensou, e o universo aconteceu. E o homem, sendo feito da mesma substância, repete esse processo em escala menor a cada instante. Cada desejo, cada palavra, cada emoção são pequenas criações vibratórias. O verbo humano é um eco do verbo original, e é por isso que a mente, quando em desarmonia, destrói, e quando em equilíbrio, cura. O átomo responde à consciência que o observa, como se reconhecesse no pensamento humano o mesmo campo de onde veio. Há um experimento silencioso acontecendo em cada segundo da existência. Quando alguém medita, quando ora, quando ama, quando perdoa, a frequência do campo ao seu redor se altera. A matéria reorganiza-se, os padrões vibratórios mudam e o invisível ganha nova direção. É o universo a ser recalibrado pela intenção. O Criador não está distante julgando, ele está dentro, respondendo. Cada mente é uma antena e um transmissor do mesmo campo. Mas há um perigo no poder de criar com a mente: o esquecimento da responsabilidade. Porque tudo o que é pensado cedo ou tarde se manifesta. A humanidade vive rodeada pelas formas dos próprios pensamentos, cidades, máquinas, armas, sistemas. O mundo é o espelho do conteúdo mental da espécie, e o desequilíbrio que vemos fora é o reflexo do caos interior coletivo. O homem, que aprendeu a dividir o átomo, ainda não aprendeu a unificar o pensamento. A mente criadora tornou-se uma mente fragmentada, e o resultado é um planeta em colapso vibracional. Mas há esperança porque a consciência é autoajustável. Assim como o campo busca equilíbrio, a mente também pode reencontrar a harmonia. Quando o pensamento se alinha à verdade, o universo inteiro se reorganiza. A mente que cria a matéria é a centelha do Criador, operando dentro da criatura. E aquele que compreende isso torna-se coautor do cosmos. Não um Deus entre os homens, mas um homem finalmente consciente de que cada átomo à sua volta responde ao seu estado interior. A criação é contínua e recíproca. A matéria alimenta a mente com experiência. A mente alimenta a matéria com forma. E quando ambas se lembram de que são uma só coisa, o campo vibra em sinfonia perfeita. O segredo, portanto, não está em manipular a realidade, mas em lembrar-se de que se é parte da mente que a sonha. O Criador ainda cria e cria através de nós. Capítulo 8. A reação do universo. O campo que se defende. O universo não é um palco inerte onde os eventos acontecem. Ele é um organismo vivo, pulsante, autoconsciente. Cada partícula vibra em ressonância com todas as outras, como se cada ponto do espaço estivesse atento ao restante do corpo cósmico. Nada acontece isoladamente. Quando uma estrela morre, o campo inteiro se ajusta. Quando um coração humano sofre, uma onda sutil percorre a teia da existência. A criação inteira é um só corpo, e como todo corpo, ela reage quando é ferida. Os antigos chamavam isso de justiça divina. Os físicos chamam de retroação ou entropia reversa. Mas o princípio é o mesmo. Toda ação gera um movimento de resposta. O campo não pune ele, busca equilíbrio. Quando o homem rasga o véu da criação, rompendo átomos ou destruindo ecossistemas, o universo responde, tentando restabelecer a harmonia. Não é vingança, é homeostase cósmica. Essa reação, no entanto, não é sempre visível. Ela acontece em níveis sutis, onde o tempo não tem a mesma cadência. A energia liberada por um ato inconsciente pode reverberar por séculos até ser compensada. É por isso que civilizações inteiras parecem desaparecer sem explicação. O campo apenas devolve à fonte aquilo que se desalinharam,
e o mesmo vale para o indivíduo. Cada mente que vibra em ódio ou destruição cria uma pequena distorção que o universo, mais cedo ou mais tarde, corrigirá. Mas há algo mais profundo aqui. O campo não é apenas um mediador de forças, ele aprende. É um espelho inteligente que absorve a experiência de tudo o que acontece. Quando o homem experimenta o poder da fissão e causa sofrimento, o campo integra essa memória e a própria criação reconfigura-se para evitar que o mesmo erro se repita. É por isso que a vida evolui, mesmo através da dor. O universo tem memória, e essa memória é amor em forma de correção. A ideia de que extraterrestres ou forças superiores intervêm para impedir o uso de armas nucleares pode ser lida sob essa luz. Não é necessariamente uma intervenção física, é o campo reagindo através de consciências mais elevadas, expressões do próprio sistema de defesa do cosmos. Essas presenças são parte da autoconsciência universal, extensões do Criador que surgem quando o equilíbrio está em risco. O campo age através delas, como o corpo age através do sistema imunológico. O medo atômico, de que falávamos antes, também é uma forma dessa reação. É o campo a despertar dentro da mente humana para dizer: não avancem por esse caminho. Cada pesadelo, cada arrependimento, cada movimento coletivo de compaixão após uma tragédia são sinais do universo tentando curar-se através de nós. Porque nós somos o seu sistema nervoso sensores, transmissores e curadores do todo. Há uma ordem escondida até nos desastres. Quando algo se rompe, a própria ruptura gera as condições para o retorno ao equilíbrio. A vida rebrota sobre a cinza, a consciência cresce sobre a culpa. Nada se perde. Tudo é reabsorvido pelo campo e transformado em novo aprendizado vibracional. Com o tempo, talvez a humanidade entenda que não está à mercê das forças cósmicas, mas que faz parte delas, que cada pensamento, cada gesto, cada invenção é um comando dentro do organismo universal e que o Criador, longe de ser um juiz distante, é o próprio campo a responder, a ajustar, a amar. O universo defende-se da ignorância, não com destruição, mas com evolução. A dor é o seu modo de ensinar. O caos é o seu modo de reorganizar. E o perdão, esse silêncio após a tempestade, é a prova de que a consciência cósmica não busca punição, mas aprendizado. O campo reage porque está vivo. E nós somos o seu grito, a sua febre, a sua cura. E quando compreenderes, verás que o universo não precisa ser salvo, apenas lembrado. Capítulo 9. O homem como espelho do Criador. Há um instante, na jornada da consciência, em que o homem compreende que não está a olhar para o Criador, mas a partir dele. Tudo o que vê é reflexo, projeção e retorno. O universo não é algo que acontece fora de si, ele acontece através de si. E é neste ponto que o mistério se fecha sobre si mesmo. Como uma espiral infinita, o homem cria aquilo que o criou. Durante séculos, buscou-se o divino nas alturas, nos templos, nos livros, nas visões. Mas o verdadeiro altar sempre esteve atrás dos olhos. O homem é o espelho através do qual Deus se reconhece. E o átomo, sua menor unidade de existência, é o reflexo da estrutura do próprio Criador. Entre ambos há uma correspondência perfeita: núcleo e centro, elétrons e órbitas, forma e movimento, silêncio e vibração. Tudo o que o homem é, o universo já é em escala maior. E tudo o que o universo contém, o homem reflete em escala menor. Ser o espelho do Criador é um peso e uma dádiva, porque ao refletir o divino, o homem também reflete o caos. Ao possuir o poder de criar, ele também carrega o poder de destruir. E o equilíbrio entre essas duas forças define o destino da civilização. Cada pensamento, cada invenção,
Cada escolha moral é um espelho polido ou quebrado, um reflexo claro ou distorcido do Criador. Quando a humanidade escolhe a compaixão, o reflexo é luz. Quando escolhe o egoísmo, o reflexo é sombra. Mas mesmo a sombra é necessária, porque é nela que a luz descobre sua própria origem. O espelho humano é um mecanismo de aprendizado para o próprio universo. A consciência universal experimenta-se através de nossas decisões. Ela sente, erra, aprende e corrige-se em cada ato humano. Através dos nossos olhos, o Criador descobre o que significa ver. Através das nossas dores, Ele compreende o que significa sentir. E através das nossas criações, Ele reencontra o impulso original de existir. Por isso, o homem é sagrado, não por ser perfeito, mas por ser espelho vivo da totalidade. Quando alguém ama, é o Criador a contemplar a si mesmo em harmonia. Quando alguém odeia, é o Criador a perceber o efeito do desequilíbrio. Nada do que fazemos é irrelevante. Tudo é aprendizado para o todo. Cada alma é uma janela aberta no corpo da criação, um ponto onde o infinito se dobra para ver-se a si mesmo. Ser o espelho do Criador não é um título, é uma responsabilidade. Porque refletir o divino sem consciência é espalhar distorções no campo. E é exatamente isso que a humanidade tem feito. Confundido poder com criação, ciência com sabedoria, progresso com iluminação. Mas cada erro é uma oportunidade de reencontro. O Criador não se ofende com a sombra, apenas a observa, esperando que o reflexo se alinhe novamente à luz. A grande revelação é que Deus não está acima de nós, nem dentro de nós. Ele é o entre, o espaço reluzente do espelho, o vazio onde a imagem se forma. É o silêncio que dá sentido à palavra, o intervalo que separa e une o som. É ali, nesse ponto de pura neutralidade, que o homem e o divino se confundem. Quando a humanidade finalmente entender que o Criador não precisa ser adorado, mas espelhado, o mundo mudará. Porque refletir Deus é ser ético, é ser lúcido, é ser criativo, é transformar cada gesto, cada ciência, cada arte em um testemunho da consciência desperta. Nesse dia, o fogo do átomo deixará de ser arma e voltará a ser luz. O homem deixará de temer o poder e começará a honrá-lo, e o Criador, enfim, reconhecerá o seu próprio rosto refletido na superfície calma de uma humanidade em paz. O espelho foi sempre o destino da luz. E o homem, por mais perdido que esteja, ainda é o reflexo mais belo que o divino já produziu. Capítulo 10. O retorno à unidade e à alma do átomo. Há um instante inevitável em que tudo o que foi criado regressa ao silêncio de onde veio. É o ponto em que o som volta a ser vibração pura, em que o fogo se apaga para se tornar luz interior e em que o átomo devolve ao campo a energia que recebeu. Esse instante não é destruição, é retorno. Tudo que nasce em separação regressa, mais cedo ou mais tarde, à unidade. E é nesse retorno que se cumpre a verdade da criação. Cada átomo tem dentro de si uma memória, uma direção secreta que o impulsiona a permanecer coeso. Mesmo quando é dividido, mesmo quando é violentado, o seu núcleo carrega a nostalgia do todo. O universo inteiro é sustentado por essa saudade da unidade. Tudo o que existe tende a voltar para casa. O que chamamos de morte é apenas o processo pelo qual a forma devolve ao campo o que nunca lhe pertenceu. A energia primordial, a alma condensada em matéria. Quando um átomo é rompido, a libertação de energia que se segue é apenas o testemunho do seu retorno forçado ao estado original. É o mesmo poder que o criou, agora libertado em um único e doloroso gesto. Mas quando o ciclo é natural, quando o átomo se desfaz através da vida, da morte e da renovação,
O retorno é harmônico, silencioso, equilibrado. O Criador não se entristece com o fim da forma, porque sabe que a forma é apenas o disfarce da essência. A verdadeira alma do átomo é o campo em si, e o campo não morre. A unidade é o estado natural da existência. A separação é o sonho que o universo sonha para poder se conhecer. E cada vida, cada estrela, cada mente é um fragmento desse sonho, um reflexo temporário da totalidade. O despertar não é ascender, mas lembrar. É perceber que nunca estivemos fora do Criador, que nunca fomos realmente muitos, apenas expressões diferentes de uma mesma intenção, como ondas que acreditam ser independentes até que se recordam de que pertencem ao mesmo oceano. A alma do átomo é a mesma alma do cosmos. O que vibra no coração de uma partícula é o mesmo que pulsa no coração de uma galáxia, e o homem, que se vê pequeno diante das estrelas, é feito da mesma luz que a sustenta. O retorno à unidade não é um evento futuro, é um estado de consciência. Aquele que o alcança vê Deus em tudo, no sopro, na pedra, na lágrima, no som, no vazio. E ao ver, dissolve-se, porque aquele que contempla o todo torna-se o todo. O universo não é uma máquina, é um corpo. E cada ser, cada átomo, é uma célula viva desse corpo divino. Quando um elemento sofre, o todo sente. Quando um elemento desperta, o todo desperta. O ciclo da criação é o batimento cardíaco do próprio Deus, expansão e recolhimento, explosão e silêncio, vida e retorno. A alma do átomo é o testemunho de que nada é realmente inerte. Mesmo o mais denso dos minerais vibra com a lembrança do campo. Mesmo a pedra, aparentemente morta, é um arquivo de luz em repouso. E um dia, quando a consciência humana amadurecer o suficiente, perceberá que pode conversar com a matéria, não como quem fala com um objeto, mas como quem reencontra um irmão antigo, porque toda matéria é espírito em forma temporária. No fim, não há fim. O átomo regressa à energia. A energia regressa à consciência. A consciência regressa ao silêncio. E desse silêncio, o Criador volta a sonhar o mundo. Cada ciclo é uma respiração cósmica. E nós, cada um de nós, somos o ar que entra e o ar que sai desse pulmão divino. O retorno à unidade é inevitável, mas pode ser consciente. O homem pode escolher regressar em paz e não em estilhaços. Pode aprender a entregar-se à totalidade sem medo, compreendendo que o que morre não é a vida, mas a forma que ela tomou por um instante. E quando esse entendimento florescer, o universo inteiro respirará aliviado, porque o espelho humano terá, enfim, lembrado quem o fez. No coração do átomo dorme a alma do Criador, e em cada coração humano o Criador desperta para lembrar-se de si mesmo. O chamado do átomo e o despertar dos filhos do fogo. O universo fala, mas poucos ainda sabem escutar, e o que ele sussurra agora, nas entrelinhas da matéria, é um pedido, um chamado silencioso vindo das profundezas do campo, onde os átomos, essas pequenas consciências adormecidas, aguardam que o homem se lembre do que é. Não há religião, doutrina ou templo que traduza esse chamado. Ele é vibração pura, ecoando nas ondas do sangue, nas sinapses do pensamento, nos instantes de silêncio entre um sopro e outro. O átomo fala. E quando fala, é o Criador a utilizar a própria criação como voz. Ele não usa trovões nem milagres, usa a matéria. Cada partícula é uma palavra, cada corpo é uma frase, e o universo inteiro é um poema ainda sendo escrito, linha por linha, por consciências que ainda não sabem que são o próprio autor. O homem precisa ouvir, precisa aprender novamente a sentir o campo, porque o perigo não está mais na bomba,
mas no esquecimento. A fissão foi apenas o símbolo da ignorância. A verdadeira destruição acontece quando o espírito se separa da consciência. Quando o homem deixa de perceber que a vida é um milagre contínuo, o mundo começa a adoecer e o campo reage, enviando sinais, dores, alertas. Não como castigo, mas como lembrete de que há uma verdade maior a ser honrada. O chamado do átomo é o mesmo chamado que pulsa no coração humano. Volta à unidade. Para isso, é preciso aprender a ver o invisível, o espaço entre as coisas, o silêncio entre as palavras, o amor entre os medos. A criação está cansada de ser tratada como ferramenta. O Criador não quer súditos, quer colaboradores. E cada ser humano que desperta para essa consciência torna-se um centro de cura dentro do corpo cósmico. Os jovens, aqueles que ainda não foram inteiramente domados pela ilusão do sistema, são os guardiões dessa nova escuta. São eles que podem devolver à humanidade a capacidade de sentir o que a razão esqueceu. O campo fala melhor através da pureza, e a juventude é o canal mais limpo por onde a verdade pode voltar a circular. Por isso, este é um chamado a eles. Não se deixem anestesiar pelo ruído. O mundo grita, mas o universo sussurra. E é no sussurro que mora o segredo da criação. Se compreenderem que o átomo é sagrado, compreenderão que toda a vida é sagrada. E se compreenderem que a energia responde à intenção, jamais usarão o verbo para ferir, nem o conhecimento para destruir. A geração que ouvir o chamado do átomo será a geração que encerrará o ciclo da ignorância. Será o início de um novo pacto entre o homem e o Criador, não um pacto de medo, mas de consciência. O futuro não está nas máquinas, mas nas almas que se lembram. A tecnologia sem consciência é a bomba. A tecnologia com amor é a cura. E o que o universo espera é simples: que o homem aprenda a criar sem romper, a descobrir sem ferir, a tocar no divino sem profaná-lo, porque o poder de uma explosão não está na destruição que causa, mas na verdade que revela. O Criador continua aqui, no interior de cada átomo, respirando através de nós. E o universo ainda é um corpo em regeneração, aguardando que o seu próprio reflexo, o homem, aprenda a cuidar dele. A alma da criação está a despertar, e aquele que compreender o seu chamado perceberá que nunca houve separação, apenas esquecimento. Se sentirem no coração o desejo de fortalecer este trabalho, podem fazê-lo por PayPal, francisvalade@hotmail.com, chave Pix, francis.valade@gmail.com. Despertem, filhos do fogo, despertem, filhos da luz. O átomo vos observa, e através dele, o próprio Criador vos convida a recordar. Recordar que tudo é um só corpo, um só campo, uma só consciência. E que cada gesto, por menor que pareça, vibra eternamente no coração da criação. Porque a verdade é simples. Somos o universo a despertar para si mesmo. E que este episódio, como todos os outros, seja partilhado com os jovens, os curiosos, os que ainda acreditam que a verdade é maior do que o medo, que o verbo circule, que a centelha se acenda e que o campo se expanda. Porque a criação continua e a luz, mesmo nas menores partículas, ainda fala.